Aueto, Tatazilá Panzo falando. Eu queria conversar com vocês aqui um pouquinho sobre a questão das 7 linhas de Quimbanda. Quem estuda sobre Quimbanda, Umbanda mesmo, né, vai se deparar sempre com aquelas famosas 7 linhas, que são Malay, Almas, Cemitérios ou Povos dos Caveiras, Nagô, Mossorobim ou Mossorumim, linha dos Caboclos Quimbandeiros e a linha mista. E o que eu quero que vocês entendam é que essa formatação de linhas ela é uma proposta que vem lá da década de 30, da década de 40, baseada no seu espelho, que é as 7 linhas de Umbanda. Mas vamos entender o que é linha dentro do ponto de vista da Quimbanda? Linha é uma forma de trabalho. Então pegamos a linha dos Malay, né? A linha do Malay, a gente tem lá a chefia da linha dos Malay pelo Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Aí temos Exu Tranca-Ruas, Exu Tiriri, Exu Marabu, Exu Mangueira, Exu Veludo e Exu dos Rios. 7 Exus compondo essa primeira linha dos Malay. Mas o que é isso? Possivelmente era um grupamento de pessoas que praticavam um certo tipo de feitiçaria, a qual eles dão o nome de Malay, e que agregava esses espíritos que eu citei das linhas. Então é uma metodologia de trabalho que se tornou uma linha de Quimbanda. É a linha de trabalho daqueles espíritos da Quimbanda. Assim também funciona para a linha das almas, que a gente vai ter a regência lá do Ômulo Rei, e a linha dos Caveiras, que a gente vai ter a regência dos Caveiras, do João Caveira. Então você vê que é uma estruturação de pensamento, é uma estruturação de linha de trabalho, de função. É como se nós disséssemos de uma forma bem ilustrada que nós vamos ter um grupo de pessoas praticando uma determinada forma de feitiçaria, de macumbaria com esses espíritos. E aí, a partir daí, se cria toda uma nova tradição. Mas as 7 linhas, né, ela tem uma linha lá que é uma linha muito complexa, que é a tal da linha mista. O que vem a ser essa linha mista? Linha mista é onde nós encontramos todos aqueles espíritos que não cabem nas outras 6 linhas. Então aqui você vai encontrar vários Exus que não se enquadravam nas outras linhas, pombogiras que não se enquadravam nas outras linhas, pretos velhos quimbandeiros ou quizumbeiros e alguns espíritos que não são muito bem queridos aí na maior parte dos terreiros, que são os eguns e os quiumbas. E dentro da minha classificação ainda de feitiçaria das 7 linhas de Quimbanda, né, nessa formulação, eu ainda tenho a ideia de Exus africanos e de cangaceiros também nessa linha mista. Então, assim, tudo isso são informações, são configurações teóricas que são baseadas em grupamentos espirituais que tinham um certo tipo de prática. Não é que lá na espiritualidade está tudo muito bem formatadinho desse jeito. Não é. E uma outra coisa que a gente tem que falar é que as 7 linhas de Quimbanda não tem nada a ver com os reinos de Quimbanda. Reino não é uma forma de trabalho. Numa Quimbanda, nós vamos ter todos os reinos. Numa linha de trabalho, uma linha de Nagô, nós não vamos ter a presença de outras linhas, a não ser que essas linhas sejam cruzadas ali na Nagô. Mas nós vamos ter a presença dos Exus que podem trabalhar nessas outras linhas dentro dos reinos na metodologia da Quimbanda Nagô. Então se nós pegarmos um Exu Marabá, um Exu Carangola, que naturalmente, né, tradicionalmente eles são de Quimbanda Mossorumim, dessa linha Mossorumim, Mossorubi, você vai perceber que eles também vão aparecer na Quimbanda Nagô, porque aí eles estão adentrando pelos reinos de Quimbanda, mas seguem a metodologia da Quimbanda Nagô. A sua ideia de assentamento, a sua ideia de magia, a sua ideia de função, a sua ideia de hierarquia. Então vai funcionar tudo dentro desse contexto. A questão dos reinos também é muito polêmica, porque quando a gente começa a falar de reinos, a gente vai ver que a primeira ideia promulgada de reinos vem lá do famigerado Aloysio Fontanelli. Lembrando que o Aloysio ele era um umbandista cristão ferrenho, mas ele, por incrível que pareça, é o grande pai da Quimbanda moderna.
porque é ele que traz a ideia dessa demonologia, demonolatria, que hoje está sendo combatida por algumas quimbandas mais de terceira onda, mais modernas, e ele que classifica dois reinos nessa estrutura, o reino das encruzilhadas e o reino dos cemitérios. Essa ideia é seguida por outros teóricos da época, como o próprio Antônio Alves Teixeira Neto ou seu pseudônimo Antônio de Alva. A gente vai ver essa reprodução acontecendo também em outros livros, que a gente vai encontrar no Reino dos Exus, por exemplo, você vai ver uma concepção muito parecida com essa. E essa, até hoje, é a ideia da Quimbanda Malay, tá? A ideia de ter dois reinos, encruzilhadas e cemitérios. Na Quimbanda Nagô, nós temos uma outra forma, né? Um outro entendimento de Quimbanda de reinos. E na Quimbanda Nagô que eu falo, isso depende muito de família para família, tá? Mas uma das tradições mais aceitas dentro da Quimbanda Nagô é a da 7 linhas, mas uma das formulações mais aceitas dentro da Quimbanda Nagô é a dos 8 reinos, nem 7 nem 2. Na verdade, 7 reinos abertos em um reino oculto, que seria Reino da Encruzilhada, Reino dos Cruzeiros, Reino das Almas, Reino das Matas, Reino da Lira, Reino das Trevas e Reino das Águas. E o Reino Oculto, que é o 8º reino. Dentro da formulação da Quimbanda Mussurumim, nós temos uma ideia completamente diferente, de uma cosmogonia sendo criada, de uma formação. Dá até para contar uma história da formação aí, usando os reinos da Quimbanda Mussurumim, que não são 7. São 9. Então você terá, começando pelo Reino da Terra, Reino das Águas, Reino das Matas, Reino Africano, Reino das Almas, Reino das Encruzilhadas, Reino do Oriente, Reino das Trevas e o último, Reino da Lira. Essa formação de reinos da Quimbanda Mussurumim, ela foi também associada, adaptada e absorvida dentro da Quimbanda Nagô da Cova de Tiriri. Então, nós da Cova de Tiriri não usamos a formulação clássica da Quimbanda Nagô, porque, como eu disse, é só uma sugestão. O Tiriri, o próprio Tiriri, prefere a formatação, a ideia, o conceito da Quimbanda Mussurumim. Ele diz que é mais lógico e coerente perante aquilo que nós praticamos. Nós da Cova de Tiriri. E existe a outra formação mais conhecida de todos, que dizem que é a formação mais clássica da Quimbanda, que mas na verdade ela foi feita pelo Baba Osvaldo Omoto-Batalá, que é um uruguaio que se iniciou na Quimbanda lá do Sul, se não me engano, de Cruzeiros e Almas, que é o nome da Quimbanda, e que ele postulou diversas teorias e diversos tratados baseados na sua experiência. Só que ela não é regra para todas as quimbandas, mas as quimbandas luciferianas, principalmente, elas absorvem a ideia dele, que é o reino das encruzilhadas, o reino dos cruzeiros, o reino das matas, o reino do cemitério ou calunga pequena, o reino das almas, o reino da lira ou candomblé, o reino da praia ou da calunga grande. Então a gente vê que aqui nessa formatação, pelo menos ali, cruzeiros, cemitérios e alma, se a gente não for associar ainda a praia, é basicamente falando de morto, né? É território de mortos. Então, para mim, esse tipo de formatação não faz tanto sentido, apesar de ser a mais difundida e para uma par de gente aí fazer muito sentido. Mas para mim, não faz muito sentido. A da Quimbanda Mussurumim, ela faz muito mais sentido, como o Tiriri mesmo fala, dentro das minhas práticas. Mas e para você, qual que é a formação ideal? É aquela que vai conversar com a sua prática. Ter essas concepções de linhas e de reinos não é para te impedir ou para petrificar o seu trabalho, para meio que limitar, né, o seu trabalho e o seu pensamento. Como eu ouvi certa vez, o seu ori é limitado? Porque se for, você precisa de limitações. Mas isso aqui é um conceito tradicional, é um conceito teórico, é um conceito para estudo, para a gente compreender melhor as questões das linhas, a questão dos reinos e a natureza dos Exus que se apresentam na Quimbanda.
Ingusa Quimbanda.